Bom, vamos falar hoje sobre produção massal e vocês estão vendo, eu tenho que compartilhar a tela só um instante. Bom, vocês estão vendo aqui a lousa? Sim, professor. Bom, então vamos falar primeiro de produção massal de bactérias. Então, quando a gente precisa produzir bactéria, a gente tem que lembrar da curva de crescimento bacteriano, pessoal. A curva de crescimento bacteriano, então a gente tem aqui nos eixos das... Desculpa aí a retidão, né? A gente tem os eixos das abscissas, que é o tempo, né? E os eixos das ordenadas, que é a concentração de células bacterianas. Então, a gente tem no início uma fase de adaptação da bactéria, a gente tem uma fase logarítmica, uma fase de estabilização, declínio ou morte. Então, isso é uma curva, sendo que isso acontece, né, essa fase logarítmica, muito rapidamente. Questão de 12 horas, a gente vai ter ali crescimento, né, exponencial da bactéria. Quando a gente vai produzir em larga escala, a estratégia é a gente prolongar essa fase logarítmica. Então, a fase de estabilização eu vou ter de todo jeito. Eu vou ter uma fase logarítmica para eu não paralisar a fase logarítmica, não parar aqui, não entrar na fase de estabilização. O que eu vou fazer é transferir essa bactéria para um novo meio. Então, aqui seria a nossa curva padrão, se eu deixasse no mesmo meio de cultura. E o que eu vou fazer é que eu vou transferir esse crescimento bacteriano para um novo meio de cultura, pessoal. Então, eu vou transferir desse Erlenmeyer, ou desse reator que estaria aqui, né, o crescimento bacteriano. Eu vou transferir para um novo Erlenmeyer com um novo meio de cultura, né? Então, ou um novo bioreator, né? Então, isso aí vai fazer com que a minha curva, ela aumente, prolongue a fase logarítmica, pessoal. Então, eu tenho aqui a fase de estabilização, de adaptação, a fase logarítmica, e essa fase vai prolongar. Lembra, aqui foi a transferência, né? Então, eu transferi, então começou um novo ciclo, né? Essa bactéria foi para cá, né? Então, eu prolonguei a fase logarítmica, eu aumentei minha quantidade de células para pelo menos 2 unidades. E aqui 2 unidades, a escala é logaritmo na base 10, ou seja, aumenta em pelo menos 100 vezes esse número de células. E significa o quê? E esse é um erro muito grande quando se produz on-farm as bactérias. O pessoal pega o produto pronto, coloca aqui, então eu vou ter um patamar de célula muito baixa, né? Então aqui eu vou ter um patamar de célula muito baixo. Quando eu transfiro, né, estou na fase logarítmica, a bactéria em pleno crescimento, eu faço a transferência para um novo Erlenmeyer, eu prolongo essa fase logarítmica, mas eu também aumento esse teto de produção de células. Então, aumentando esse teto de produção de células, eu vou ter mais propágulos por ml de meio de cultura. Isso vai baratear o meio de cultura, isso aí vai tornar viável. Então, lembra, quando eu vou fazer a aplicação no campo, o produto biológico não é uma solução, não é um fungicida que eu vou diluir na cauda. Eu vou ter propágulos do micro-organismo que vão ser colocados em suspensão na água, na cauda. Então, eu preciso de uma distribuição uniforme desse propágulo para aplicar, quando eu aplicar cada gota que cair na folha, cada gota que cair na planta, vai ter uma quantidade de células ali que vão resultar no controle biológico, ok?
Esse é o caso para bactérias. Terminou essa fase de estabilização, aí a gente vai ter a etapa de formulação, que vai ser a segunda parte da aula. A gente vai falar primeiro da parte de produção massal. Esse é o padrão da produção massal de bactérias. Particularmente, quando a gente fala de bactérias endosporogênicas, que é o caso de bacilos, a gente vai ter, não vai ter a fase de declínio aqui no final. Nessa fase, a gente tem a fase de esporulação da célula. Então, a célula de bacilos é uma célula muito grande e ela forma no seu interior um endósporo, que é uma estrutura de resistência de parede celular dupla. Quando essa célula vegetativa morre nessa fase, eu vou ter sobrando aqui o endósporo. Esse endósporo ele aguenta pH ácido. Então, se a gente pensar em compatibilidade de produtos, né, é uma estrutura muito interessante de se compatibilizar. E é também uma célula que aguenta intempéries. Então, você pode aquecer até 80 graus Celsius e o endósporo fica viável. Então, é o propágulo interessante para a formulação. Então, você tem produtos hoje no mercado à base de bacilos, pessoal, que tem endósporo em sua composição, que vão durar até 3 anos na prateleira. Então, isso aí representa um ganho competitivo muito grande do controle biológico, até frente a produtos químicos, né? Alguns fungicidas você não tem as 3 anos de vida de prateleira. Um aspecto muito importante se considerar também é que eu esperar essa fase de esporulação, eu gasto mais tempo. A gente está falando aqui de 48 horas para a produção. Se eu pegar a fase logarítmica, vai gastar 12, 18 horas. Mas eu espero um pouco mais, apesar de eu não ter aumento do número de células, eu vou ter a esporulação do fungo, né? Além da esporulação do fungo, eu vou ter produção de metabólitos. Muitos metabólitos secundários, eles são produzidos também nessa fase de estabilização. Então, vai ter um ambiente muito competitivo para a bactéria, ela começa a secretar metabólitos secundários. E é muito importante isso, porque a gente tem que lembrar que o produto biológico, ele não é só célula, ele é célula mais metabólito. Ou seja, eu espero esse tempo maior, não tenho necessariamente o aumento do número de células, mas eu vou ter a esporulação do fungo, da bactéria, vai formar o endósporo, e eu vou ter também o aumento da concentração de metabólito. O Flávio, como é que eu vou parar essa reação para não ter um declínio eventual? No caso de bacilos, a gente não vai ter esse declínio tão acentuado, mas eventualmente alguns endócitos podem até germinar, porque eu tenho algum residual de nutriente ali no meio. Então, para paralisar o desenvolvimento da bactéria, o que eu faço é acidificar a cauda. Então, acidificar significa reduzir o pH para 4. No final do processo, eu vou colocar o pH para 4. Isso mata todas as células vegetativas, né? E isso vai também paralisar o crescimento bacteriano. Isso faz com que também eu tenha precipitação de muitas moléculas bioativas. E essa é uma estratégia importante de concentração do produto. Se eu tenho um produto que, ao final do processo de fermentação, eu estou com ele com 10 a oitava células por ml, células por ml. Se eu termino o processo, eu vou deixar ele decantar, simplesmente. Eu acidifiquei, eu parei o metabolismo, aí eu vou deixar precipitar. Deixando precipitar, eu vou fazer com que aumente a concentração. Então, a gente consegue até 10 vezes de aumento de concentração. Então, se eu tinha 10 a oitava, eu vou concentrar as células lá no fundo para 10 a nona. Eu, com a acidificação, também vou precipitar muitas das moléculas bioativas
Chega no final, eu só recolho, né, uma torneirinha lá na base do bioreator, eu vou recolher aquela quantidade de células, né, concentradas e engarrafar. Aquilo lá é um pré-produto, não é um produto formulado, ok? Então não dá uma shelf life, não dá uma vida útil tão longa, mas é o primeiro passo para a gente paralisar o crescimento bacteriano e iniciar um processo de formulação. Aí a gente tem outros processos que a gente vai discutir em relação à formulação de células. Pessoal, ficou claro a produção massal de células bacterianas e produção massal de um produto à base de bactéria. E quando a gente fala produto à base de bactéria, o que a gente tem mais comum no mercado é produtos à base de bacilos, pela quantidade de metabólitos que ele produz e pela facilidade de produção massal e principalmente de formulação estabilizada com a produção de endócitos. Ficou claro para todos? Ô, Flávio, Sim? a acidez tem alguma interferência na eficiência dos produtos biológicos com a cauda da água de pulverização mais ácida ou mais Então, baixa? essa é a chave, certo? Então, se eu tenho um produto que já está para estabilizar, ele tem acidificado, então eu tenho estabilidade. Enquanto eu tiver a célula na forma de endósporo. Então, isso é muito importante entender. A gente vai discutir um pouco sobre compatibilidade. Compatibilidade é um pouco mais complicado e colocar numa plaquinha de meio de cultura a bactéria e um produto que você quer testar. Então, compatibilidade é um conceito um pouco mais complexo. Então, Flávio, é compatível, né, o bacilos com a cauda mais ácida? Eu acabei de falar para você. Você misturar uma cauda, por exemplo, de herbicida, do glifosato, então você tem uma cauda mais ácida, é compatível. E quando cai na superfície da folha, né, então a folha vai tamponar esse pH, ou seja, o herbicida vai ser absorvido, mas a célula bacteriana vai ficar ali na superfície da folha ou no sistema radicular, né? Então, dependendo do alvo de que você está pensando para esse produto à base de bacilos. Então, é compatível na mistura. Por que o conceito é um pouco mais complicado? Porque se eu coloquei na raiz, e se eu faço adubação nitrogenada com ureia, por exemplo, como é que é a dinâmica de absorção do nitrogênio? Eu tenho a liberação do íon H+, eu tenho a acidificação local na rizosfera. Então, essa acidificação pode impactar o estabelecimento de comunidades bacterianas. Ok? Então, o conceito de compatibilidade tem que ser expandido um pouco mais, pensando em compatibilidade de cauda, beleza. Enquanto eu tenho a célula na forma de endócito, está compatível. Quando a célula encontra condições favoráveis de temperatura e presença de nutrientes, o bacillus ele vai germinar. Germinando, aí eu tenho ela vulnerável. Quando ela está na fase vegetativa, ela está mais sujeita às intempéries, ela está mais sujeita a mudanças de temperatura e acidez. Então, nesse ambiente, se eu tiver acidez, aí eu comprometo. Acidez, a gente está falando pH menor que 6, tá? A gente já começa a impactar o estabelecimento de comunidades bacterianas. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida em relação à produção massal de bactérias? Isso é simplificando muito, tá, pessoal? A gente tem uma disciplina no segundo bimestre, né? Quando a gente tiver a oportunidade de fazer visita técnica, que a gente visita uma indústria de controle biológico, para vocês terem ideia do que é um bioreator. Mas, falando muito grosseiramente, né? Então a gente tem aqui a indústria laticínio, é aquela iogurteira, né? Aquele tanque de inox grande, né, que a gente tem controle de temperatura, de umidade, para permitir um processo fermentativo. Então, você pode fazer em 20 mil litros, 10 mil litros. Aí a grande pergunta é, Flávio, quanto de inóculo inicial? Vocês veem aqui que a curva, o eixo das ordenadas, não começa no zero. Eu tenho que colocar uma quantidade de células iniciais para começar o processo. Quanto de célula eu coloco? Bom, quanto mais, melhor. Só que colocar muito inicial impacta em custo.
Vamos fazer uma analogia com a produção agrícola, né? Então, pensar em produção de alho, por exemplo, o custo é muito alto, por quê? Porque a semente é muito cara, né? Então, um dos componentes de custo mais importantes. Via de regra, varia, claro, de produto para produto, isso é uma tecnologia que cada empresa vai customizando. A gente coloca como inóculo inicial 5%. Ou seja, para cada 100 ml de meio, eu vou colocar 5 ml de uma suspensão bacteriana com pelo menos 10 a quinta. Ok? Isso vai ser a semente, vamos dizer, a inóculo inicial. Em que fase de crescimento tem que estar essa minha célula? Na fase de endósporo, que é essa fase de estabilização, ou na fase logarítmica, pessoal? Tem que estar na fase logarítmica, ou seja, eu tenho que pegar ela de endósporo, colocar numa placa de Petri ou num LMA inicial e transferir para cá. Vou ter uma fase de estabilização, mas eu já vou começar com ela rapidamente. Quanto menos tempo eu tiver de fase de adaptação aqui, mais eu vou ganhar no processo de produção massal. Ok? Então, essa concentração, essa célula vai aumentando. Lembra, eu vou transferir para um novo LMA ou um novo bioreator. Quanto eu transfiro? Mesma proporção, a gente fala de 5%. Ok? Para eu começar um novo processo fermentativo. Então, numa escala que ele chama de scale-up, né? Escala de produção, eu vou produzir o inóculo inicial, depois eu vou transferir para uma nova batelada, sempre mantendo a proporção. Isso tudo é uma escala industrial. Então, se eu quero produzir 500 mil litros de bactéria, quanto que eu vou ter que produzir, quanto tempo antes. Tudo é uma programação de quando eu vou produzir, né, e quanto eu vou produzir inicialmente. E é sempre, eu vou partir de uma mesma cepa que está congelada. Isso é muito importante também, pessoal. Se eu pegar essa bactéria, terminei o processo, não, eu vou usar essa semente aqui, né? O pessoal fala muito em iogurte e faz analogia, não é assim que funciona a produção de agentes contra o biológico. Se eu pegar essa célula, eu tenho invariavelmente uma quantidade de células que sofreu mutação. E eu posso ter perdido eficiência nessa batelada. Se eu perdi a eficiência de algumas células e essas células são mais competitivas para crescer no meio de cultura, quando eu voltar isso para o processo, né, começar tudo do zero aqui para uma nova batelada, eu vou selecionar aqueles organismos que já não produzem a mesma quantidade de metabólito. Então, eu tenho sempre que partir da cepa preservada. Então, preserve em grande quantidade, coloca lá no freezer, né, a menos 80. Toda vez que eu vou produzir uma batelada, eu vou pegar uma amostra daquela bactéria. Pego uma amostra daquela cepa, vou multiplicar ela, né, para até chegar no produto em concentração e volume que eu preciso para atender a demanda de mercado. Ok? Alguma dúvida em relação à bactéria? Bom, Flávio, oi. O meio de cultura geralmente é a base de açúcar? Então, o meio de cultura são dois componentes principais. A gente tem que ter uma fonte de carbono, né? Que nesse caso, qual é a fonte de carbono mais barata que vocês conhecem? Açúcar, né? Só que mais barato que açúcar ainda é melaço, tá? Geralmente, a gente trabalha com melaço. E uma fonte de nitrogênio, a gente tem que ter uma fonte de nitrogênio, né? Então, a bactéria precisa carbono e nitrogênio, são os componentes essenciais que a gente precisa em maior quantidade. Para nitrogênio, uma forma muito em conta é extrato de levedura. Ô Flávio, onde é que eu encontro extrato de levedura barato? Porque lá no laboratório eu vejo é muito caro, né? Então, extrato de levedura, normalmente, a gente tem como subproduto da indústria de álcool, né? Então, não esqueço nunca, a gente estava visitando um produtor de cachaça aqui na região, ele disse, Flávio, eu aproveito tudo da minha produção de cana.
Então, o bagaço eu uso na caldeira, até a cachaça de cabeça, né? Eu faço a redestilação e aproveito para fazer etanol combustível. Mas tem uma coisa que eu não aproveito, que é o mosto, né? O que é o mosto, pessoal? Aquela sobra de levedura. Então, ele descartava e jogava fora aquilo lá. Não, peraí, aquilo lá vale ouro. Então, eu falei para ele recebe. Isso é muito usado para fazer ração animal, né? Então, uso como concentrado. Então, a gente usa geralmente o que é usado para ração animal. Então, é uma fonte de nitrogênio. Quanto de cada um, né? Então, para cada litro, né, a gente já fez algumas contas, em torno de 13 gramas, né, de carbono, né, e em torno de 5 gramas de extrato de levedura. É uma receita padrão para toda bactéria? Claro que não, pessoal. Isso é uma ciência constante, tá? Então, o tempo todo as empresas estão otimizando o processo, pensando em redução de custo, mas também em maximização de produção de célula, metabólico e bioatividade. Tem que funcionar, tem que manter o controle de doenças, né? Então, geralmente é uma fonte de carbono, essa fonte de carbono melaço, geralmente é uma fonte de nitrogênio, extrato de levedura, peptona, enfim, alguma fonte de nitrogênio que seja de baixo custo também, e tem cofatores, né? Então, fosfato de potássio bibásico, é uma fonte de cobalto, né? Então tem vários manganês, então tem vários nutrientes que você pode customizar de acordo com a célula, de acordo com o metabólito que é produzido, ok? Então esse é o base, né, de fazer de um meio de cultura, mas isso é um processo de otimização constante, isso na indústria é feito o tempo todo. Então esse é um dos maiores erros também que acontece quando a gente fala de produção na fazenda. O produtor vai fazer e as empresas vendem comodidade também, né? Não, é um mesmo meio de cultura que você vai usar para multiplicar qualquer bactéria. O que será? Peraí, então, o que foi feito como ciência nos últimos 30 anos, que é a otimização de processos fermentativos, foi tudo jogado no lixo, né? Isso não é verdade, tá? Então, cada bactéria tem particularidades, tem requerimentos nutricionais, isso é uma pesquisa constante. Isso já sai da agronomia, né? Isso vai muito para a área de engenharia bioquímica, engenharia de processo. Então, o pessoal que trabalha com engenharia química estuda muito essa parte. O pessoal de farmácia, né? Estuda muito essa parte de otimização de processos fermentativos. Engenharia de alimentos, né? Então, é uma outra área que é parceira, por quê? Porque tem que trabalhar junto com a agronomia, junto com a biologia. Porque a gente tem que saber a eficiência de controle, a gente tem que saber o que é para produzindo de metabólito. Então, a otimização do processo de fermentação em relação a meio de cultura leva em conta o que eu estou tendo aqui de produção de célula, de produção de metabólito e, principalmente, a eficiência de controle. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, a gente vai falar agora sobre produção de fungo, tá? Então, produção de fungo do sistema fermentativo. Acho que apagava. Em relação a fungo, o que a gente vai falar é que inicialmente a gente tem que produzir micélio. Então, a base da produção de fungo é a gente produzir micélio. A gente geralmente produz micélio
geralmente produz micélio em meio líquido, né? Que é o Erlenmeyer, né? Então a gente bota um meio de cultura, e uma base desse meio de cultura é a gente ter um meio de cultura rico em carboidrato. Então, a gente usa carboidrato, como carboidrato a gente pode usar sacarose, né? Então, como a gente falou, melaço, e geralmente a gente usa um caldo de batata. Por que o caldo de batata? Além do carboidrato, né? Então você tem fornecimento de vitaminas. Então, sacarose e um caldo de batata. Que proporção? A gente usa uma proporção de 2:1. Então, tem que ter muito mais sacarose do que caldo de batata. Então, em geral, 20 gramas, né? E 10 gramas por litro. Então, é um material rico em carboidrato. Eu vou produzir micélio, né? Durante 4 dias. Isso é a base da produção, por exemplo, de tricoderma, pessoal. Então, eu vou produzir micélio. Então, eu vou colocar no meio de cultura os conídeos, eles vão germinar e vão produzir abundantemente micélio. Por que micélio? A partir do micélio é que eu vou ter a esporulação do fungo. E isso vai acontecer em 4 dias, né, de agitação. Então, a gente agita no Erlenmeyer lá, no máximo 100 RPM, né? Então, não agita muito, porque senão você começa a quebrar micélio, fragmentar. 100 RPM. Passou esse período, a gente vai transferir esse meio para dar um choque nutricional. E esse choque nutricional é transferir isso para um saco plástico em que a gente tem, geralmente, arroz. Arroz cozido, né? Esse arroz a gente coloca, basicamente, 100 gramas, para cada 100 gramas, a gente vai colocar 40 ml de água. Certo? Água destilada. Autoclava isso, né, esteriliza, e a gente vai transferir quantos por cento? Em geral, mesma proporção que a gente falou, 5%, né? Então, se eu tenho 100 gramas de arroz, eu vou transferir 5 ml desse crescimento fúngico aqui, ok? A base de micélio. Com esse choque nutricional, então, inicialmente, o fungo vai colonizar o arroz, e isso aí a gente fala de 7 dias, né, de colonização desse arroz. Colonizou o arroz, aí a gente vai lá e vai quebrar com a mão esses torrões, porque termina que o micélio vai formando grumos. E a gente vai quebrar essa prática de quebrar, vai induzir a esporulação. Então, inicialmente, eu tive um choque nutricional, apesar de ser rico em carbono, arroz, ele não é tão rico em vitaminas, né? E é um ambiente que não está o nutriente livre, né? Então, ele tem que pegar lá dentro do arroz, colonizar o arroz para produzir, para absorver o nutriente. Com isso, eu vou, 7 dias ele vai crescer, depois de 7 dias eu vou fragmentar esses torrões de arroz. Fragmentando, ele vai esporular, então eu vou deixar mais até 7 dias. Então, um processo inteiro, né, 14 mais 4 dias, 19 dias, isso é para produzir uma batelada do fungo. Então, o processo de fermentação semissólido é isso, né? Então, a gente parte de um meio líquido, em que a gente produz grande quantidade de micélio, vai transferir esse micélio para um saco plástico contendo arroz, né? Esse fungo vai colonizar o arroz. Depois de 7 dias, eu vou lá e fragmento, né, os torrões, claro, sem abrir o saco, né, com asepsia das mãos para evitar contaminação. Quando começou a esporulação, né, então depois de mais 7 dias ele esporula,
Normalmente a gente transfere, antes de ensacar, a gente vai transferir para uma bandeja aberta, né? Então, essa bandeja faz com que o fungo ele perca água. Isso faz com o substrato perca água. Isso é um choque também. Esse choque de umidade estimula ainda mais a esporulação e torna os conídeos mais resistentes a intempéries. Isso faz com que o conídeo ele tenha uma parede celular um pouco mais grossa. Então, isso torna ele mais resistente às intempéries quando a gente for aplicar no campo. No máximo mais 4 dias que vai ficar nessa bandeja, pessoal. Então, ficou nessa bandeja mais esses 4 dias, né? Eu vou separar esses conídeos. Como é que eu separo esses conídeos? Existem várias formas de separar o conídeo do substrato. Existem algumas mais fáceis, que são simplesmente moer aquilo lá, né? Moer aquilo lá com conídeo e arroz. É que a gente chama um produto, né, que vai ter pó de arroz, vamos dizer assim. É barato, é interessante, que a gente chama de micronizar. Micronizar é você moer a pó, mas a baixa temperatura. Então, num ambiente mais frio, porque senão o próprio processo de maceração, a gente vai ter aquecimento, e qualquer aquecimento acima de 30 graus começa a inviabilizar os conídeos, ok? Então, o primeiro processo é o que a gente chama de micronização. É legal micronização? É interessante? É interessante do ponto de vista de custo, é péssimo do ponto de vista de produção, micronização, porque você tem o arroz, ele é extremamente higroscópico, então vai absorver água, absorvendo água, ele vai permitir que os conídeos germinem, e claro, sobrou um pouco de resíduo do arroz lá, ele vai crescer no arroz. Quando eu aplicar lá, botar no tanque de pulverização, eu não tenho uma distribuição uniforme de propágulos, e o micélio é muito mais vulnerável, então eu tenho inviabilizado ali o micélio. Então tem que ter muito cuidado com produtos micronizados. É interessante, mas tem que ter em mente que é um produto que não pode ver água, ou na formulação eu vou ter que colocar algum agente que sequestre água, né? A gente vai discutir quando for falar de formulação, e pensando que a vida de prateleira geralmente é mais curta também, e é um produto mais propenso à contaminação, pessoal. Mesmo com baixa umidade, tem alguns fungos, como aspergilos e penicílio, que eles ainda conseguem crescer. E são contaminantes muito importantes, e para um técnico não treinado, né, que não consegue diferenciar aspergilos de tricoderma, pode passar desapercebido. Fica verdinho lá, só que não tricoderma, é aspergilos, é um contaminante. Além de você não ter eficiência, você pode ter risco ali de contaminação do alimento. O outro processo que é muito utilizado é simplesmente lavar em óleo emulsionado. O óleo emulsionável, ele sequestra o tricoderma, os conídeos. Então, os conídeos tricoderma, eles são hidrofóbicos, eles não dissolvem a água com facilidade. Emulsionável. Eles não dissolvem água com facilidade. Então, quando eu faço a lavagem desse arroz na água, né, nesse óleo emulsionável, o conídeo ele vai para esse óleo. E eu só passo numa peneira para recuperar o arroz. E uma grande vantagem dessa técnica é que eu posso fazer a lavagem de mais de uma batelada de arroz no mesmo óleo, para aumentar a concentração do produto. Então, eu tive uma batelada que foi só 10 a quinta conídeos. Opa, está muito baixo. Vamos lavar mais
uma batelada de arroz nesse mesmo óleo, né, que já tem uma concentração de conídeos, para aumentar essa concentração de conídeos ali no material. Então, isso aumenta a concentração. Isso faz com que eu tenha um produto que tem padrão que vai ser aceito no mercado. Então, nesse caso, o propágulo é muito importante, a concentração de propágulo, ok? Então, a vantagem da micronização que a gente falou, que a gente esqueceu de falar, né, que você tem metabólitos que ficam ali no arroz. Quando eu faço a micronização, vai junto algum metabólito, uma enzima hidrolítica, por exemplo, que o tricoderma produziu no processo fermentativo. Quando eu lavo em óleo, eu vou recuperar só aqueles que são lipossolúveis. Se tem alguma molécula que ela é solúvel em óleo emulsionável, eu vou conseguir recuperar essa molécula bioativa. Por fim, a gente tem mais duas outras técnicas. Um chama Micro Harvester, é uma máquina que foi desenvolvida lá na Inglaterra, Micro Harvester. Ele é um aspirador, basicamente, pessoal, com filtro. Então, ele vai só aspirar os conídeos e não os... e não o arroz. Essa máquina, ela é usada por algumas indústrias no mundo, né? Então, basicamente, você vai conseguir sequestrar só o conídeo, e você pode fazer um produto que é a base de pó de conídeo, né? Então, você deixa na geladeira, né? Vai guardando, chegou uma demanda de produzir uma certa quantidade, você vai pegar aquele pó de arroz e vai colocar no seu inerte para fazer o produto. Isso é uma estratégia interessante do ponto de vista de escala industrial. O conídeo isolado, né, eu tenho que manter refrigerado para manter viabilidade, ok? Então, micronização é uma técnica. Óleo emulsionável, né, então eu vou lavar o arroz onde contendo os conídeos, eu vou recuperar só os conídeos e alguma molécula solúvel em óleo. Micro Harvester, eu só tenho conídeo, então eu vou sequestrar só os conídeos. A vantagem é que eu vou deixar lá na indústria, né, deixar na geladeira, refrigerado. No momento que eu tiver demanda de produção, eu vou colocar na produção, ok? Tem um terceiro, pessoal, uma quarta, que é lavar em água. Peraí, Flávio, mas em água é loucura, né? Aí eu vou recuperar os conídeos, lembra, eles são hidrofóbicos, eu vou mais por arraste que eu vou recuperar esse conídeo. Logo na sequência, eu tenho que fazer a centrifugação. Se eu não centrifugar logo na sequência, eu posso perder viabilidade desses conídeos. Depois que eu centrifuguei, eu tenho semelhante ao que eu falei para o Micro Harvester. Então, eu posso formular ele com inerte. Centrifugação. Aí a gente vai discutir, né, sobre formulações. Então, essa já é uma etapa inicial para formulação. Eu tenho o propágulo, que é o ativo, né? Senhor Flávio. Oi. O senhor falou um pouco aí sobre as concentrações, essas leituras de concentração. Isso é fácil assim de fazer? É rápido fazer? Tem que fazer um treinamento para isso, né? A gente fala de controle de qualidade. A parte de controle de qualidade é difícil a gente falar, a gente ensinar, porque é uma aula prática, sabe, Alan? Então, normalmente a gente dá essa parte na disciplina bimestral, que é prática. Eu vou tentar colocar alguma coisa na próxima aula sobre controle de qualidade. A gente vai fazer. Mas a gente vai precisar realmente praticar, e a gente ensina isso na disciplina bimestral prática.
Então, se você tiver a oportunidade, quando a gente voltar a ter as aulas presenciais, aí a gente ensina. Mesmo que você não esteja matriculado mais, vocês podem vir assistir, tá joia? Vocês combinam comigo e vocês vêm assistir. Que é treinamento, sabe, Alan? Então, a gente vai ensinar para vocês, na próxima aula a gente coloca como é que são os padrões de controle de qualidade. Então, tem quantidade de células, tem teste de eficiência de controle, né? São as práticas que a gente faz para melhorar o controle de qualidade. E esse controle de qualidade é muito importante a gente fazer no processo inteiro. Imagina que aqui, nesse momento, você começa a ver esporulação e não é tricoderma. O que você vai fazer? Você vai continuar com esse processo? Claro que não. Se você está tendo predominância de aspergilos, acaba com tudo, joga tudo fora e recomeça o processo. Isso é fundamental. O ideal, em cada etapa, eu tenho que ter uma amostragem para ver como é que está o controle de qualidade no processo inteiro. Isso é fundamental para a indústria, pessoal. Fundamental. E a gente vê o pessoal negligenciando essa parte de controle de qualidade. Então, sem controle de qualidade, você pode colocar em xeque a reputação da empresa inteira, né? E até da tecnologia. Aí um produtor usou o controle biológico pela primeira vez, foi um produto de baixa qualidade, não funcionou, é o controle biológico que não funciona. Bom, não é bem isso, né? Mas infelizmente é a realidade. Um outro detalhe, eu estava lembrando aqui, a gente falou que a gente tem diferença entre os produtos em relação, entre os processamentos pós-produção, né, aqui. Tem um outro aspecto muito interessante, pessoal. Isso aí a gente compartilha que a gente acompanhou o início de uma empresa de controle biológico, que hoje é uma das maiores empresas de controle biológico do mundo, né? Ela fica em Patos de Minas, a empresa Laleman. E é muito interessante como eles começaram. Então, eles precisavam produzir para atender uma demanda de 10 mil hectares que eles tinham de produção com muito mofo branco. Mas, não, o que, é que a gente vai fazer? Tricoderma. Eles montaram a própria indústria de controle biológico. E eles foram buscar uma certificação. Não, a gente precisa de uma certificação. Então, a primeira coisa que a certificação falou, disse, olha, arroz, você traz de onde o arroz? Não, eu trago lá do Rio Grande do Sul. Mas peraí, isso não é sustentável. Imagina que dá uma greve de caminhoneiros, né, como a gente teve o ano passado, que tem uma praga que você não consegue produzir um volume de arroz suficiente. Como é que você vai fazer? Tem algum outro substrato que você pode utilizar? E os caras eram produtores de milheto. Fizeram o teste e o milheto funcionou muito bem. Então, fizeram a substituição. Isso é uma visão crítica que tem que ter muito grande da indústria. O tempo todo pensar em custo, mas também em sustentabilidade. Sustentabilidade significa produzir hoje, amanhã e depois. Eles tinham essa produção de milheto, ou seja, esse arroz praticamente era custo zero, né? Aliás, esse milheto era custo zero e conseguia a mesma quantidade de células. Aí deram a entrada, todos orgulhosos, não, agora a gente vai conseguir a certificação. Os caras da certificadora disseram, não, você terminou essa produção, né? Então eles não faziam micronização, eles usavam, acredito que era água mais centrifugação, ou seja, o milheto era um subproduto, ficava lá e virava um resíduo. E nessas certificações, o pessoal pede para você reutilizar. Não, mas peraí, não dá para você reutilizar? Não, mas já vem para mim a custo zero. Não, não é custo zero, porque você tem um custo de descarte. Descartar representa custo para a indústria, né? Você não tem como reutilizar. Aí eles fizeram o teste, dava para reutilizar 2 vezes esse milheto. Então, dava para produzir mais 2 vezes em termos de custo para eles. Tinha menor custo, porque eles tinham o custo de trazer o milheto do campo para a indústria. E você tinha menor custo com o descarte, porque você reutilizava no sistema. Reutilizar 2 vezes não dava mais para produzir, exaurir em termos de nutrientes o que o milheto podia fornecer. Aí virava o resíduo. Eles entregaram a papelada, né? E a indústria, não. Aí a certificadora, mas vocês ainda têm resíduo. Peraí, mas a gente já está reutilizando 2 vezes. Não tem jeito vocês darem um destino que traga uma remuneração para a empresa. Eles passaram a comercializar esse subproduto.
Então, como um produto, né, mais em conta, você não tem a quantidade de conídeos, mas você tem um certo controle de qualidade do produto, não sabe quanto tem de propágulos ali associados, e nesse caso eles faziam a micronização. Aí fazia a micronização, não é um produto com a mesma qualidade, mas é um produto que vai ter um preço menor. Se você conseguir empatar, ou seja, o preço que você comercializa ser semelhante ao que você gastaria com o descarte, você já está no lucro, né? Então, isso é uma visão crítica que a indústria tem o tempo todo. Isso é um caso particular que a gente falou, mas toda indústria tem uma estratégia de avaliação, de otimização para melhoria do sistema. Eu acredito que hoje eles já otimizaram muito mais do que foi feito lá no passado, mais de 15 anos atrás, quando começaram. Né? É um processo de otimização constante, né? Cada um, claro, tem isso como segredo. A gente não tem nem livros para a gente aprender, para ensinar para vocês. Então, isso aí são segredos industriais de otimização constante da produção, mas, em linhas gerais, é assim que funciona a dinâmica da indústria de produção massal de fungos. Qual a tendência hoje, pessoal? Isso aqui, lembra do ditado time is money, né? Quanto mais tempo eu espero para a produção, essa estrutura está custando para mim caro, né? Eu tenho pessoal que eu estou pagando por esse período, né? Mas eu só estou tendo retorno depois desses 14, 19, 23 dias, né? Todas as empresas estão trabalhando hoje com fermentação líquida de fungos. Do mesmo jeito que a gente falou para bactérias, que isso aí já é praxe, então, em um espaço lá de 100 metros quadrados, eu consigo produzir 500 mil litros, né, a cada 4 dias, por exemplo, de bactérias. Então, para produzir essa mesma quantidade de fungo, eu vou precisar de praticamente 1.000 metros quadrados, e não em 4 dias, mas em 23 dias. Então, a tendência é migrar. Todas as empresas de controle biológico estão encerrando esse processo para reduzir o tempo de produção e, claro, quando eu passo para a fermentação líquida, eu consigo reduzir o custo do produto. Quanto menor o custo, né, mais acessível vai ficar no mercado, maior chance de adoção da tecnologia. Ok, pessoal? Em relação à fermentação líquida, ainda se tem muito pouca informação disponível. É a mesma coisa, o pessoal está trazendo para dentro da indústria, publicando, divulgando muito pouco desses processos de fermentação líquida. A gente tem alguma coisa publicada, a gente fez alguns trabalhos em relação à fermentação líquida, mas os patamares de célula que a gente consegue ainda são muito pequenos. Ao invés de a gente colocar, basicamente a estratégia ao invés de eu colocar no arroz, que é um meio para dar o choque nutricional, eu coloco um restritor osmótico. Então, eu coloco para crescer aqui, no meio rico em carboidrato, eu transfiro para um novo meio de cultura, que eu tenho menor concentração de nutrientes, é um meio mais pobre em nutrientes, e eu coloco um restritor osmótico para reduzir a atividade de água do meio. Então, com isso, eu induzo a esporulação desse fungo. Em linhas gerais, essa é a estratégia para a produção do fungo em meio líquido, né? Mas isso é um processo que está em constante otimização dentro da indústria também. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à produção massal de fungos? Eu vou encerrar essa gravação, porque aí eu vou falar de fermentação. Eu queria gravar em 2 áudios separados, tá joia?